Olá, boa tarde. Eu sou o Sérgio Rangel e eu falo ao vivo do plenário do Tribunal de Contas do Espírito Santo, onde dentro de poucos minutos vai começar mais uma sessão plenária. Para hoje estão previstos 68 processos e os trabalhos serão conduzidos pelo presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, o conselheiro Sérgio Abudib. Você vai acompanhar tudo ao vivo, na íntegra, pelo nosso Facebook. Caso queira rever a sessão, você pode acessar o nosso canal no YouTube, o TCES Oficial. Nós também estamos no Instagram, com o perfil @tces.oficial. E para ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece na Corte de Contas Capixaba, você pode acessar o nosso portal, o www.tce.es.gov.br. A sessão já vai começar, não sai daí. Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga. Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o Estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei. O tribunal também apura denúncias. Qualquer cidadão, empresa, associação ou sindicato pode denunciar ilegalidades percebidas na administração pública. A denúncia precisa apresentar informações do fato, conter indícios de prova e identificação. Denúncia anônima não vale. O Tribunal Capixaba faz muito mais. Controla as receitas e as despesas do Estado e dos municípios, analisa processos de licitação, de compra de bens e serviços, confere se contratações de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões foram legais, julga contas de associações e entidades que tenham recebido dinheiro público, presta orientação respondendo a consultas formuladas pelos entes da administração pública. Muito além de julgar e punir, o tribunal também oferece cursos gratuitos para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos. Não somente servidores, mas qualquer cidadão pode participar dos cursos de ensino à distância oferecidos pelo tribunal por meio da sua escola de contas. Você também pode ser um fiscal da aplicação do dinheiro público. Com o GeoObras, você acessa a situação de todas as obras em andamento, inclusive a da sua rua. E pelo Cidades Controle Social, você acessa as informações fiscais e econômicas do Estado e dos municípios capixabas. Viu como o tribunal é importante para você? Conheça nossos canais. Fale com o TCE. Em parceria com o Instituto Rui Barbosa, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo oferece a vereadores, assessores e sociedade em geral curso online sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. O curso aborda temas importantes, tais como impedimentos, prerrogativas e funções do vereador, processo legislativo, técnica legislativa, função fiscalizatória, julgamento das contas do prefeito. E ajuda a preparar o cidadão para a tarefa de fiscalizar tanto a atuação dos vereadores quanto a dos demais políticos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal da Escola de Contas. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Lei 13.019, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, passará a partir do dia 1º de janeiro de 2017 a vigorar também para todos os 5.570 municípios brasileiros. O Tribunal de Contas do Espírito Santo, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, disponibiliza um curso à distância gratuitamente. Acesse escola.tce.es.gov.br. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem a missão de gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. É órgão independente e não se vincula a nenhum outro poder. Vale ressaltar que qualquer pessoa física, órgão ou entidade que arrecade ou administre recursos públicos deve prestar contas ao tribunal. No caso do TCE, a fiscalização abrange recursos estaduais e municipais. Para exercer suas competências, o tribunal conta com uma estrutura integrada pelos colegiados, plenário e câmaras, Ministério Público de Contas, gabinete de auditores e conselheiros, Secretaria-Geral de Controle Externo, Secretaria-Geral das Seções, dentre outros setores que atuam nas atividades finalísticas da instituição ou em sua área administrativa. Vamos agora dar um giro pela Corte para mostrar resumidamente o caminho de um processo. Em regra, os processos se iniciam a partir da regular autuação, realizada aqui, no Núcleo de Controle de Documentos. São, então, encaminhados à área técnica, onde está a Clarissa. Na Secretaria de Controle Externo, começa o trabalho de fiscalização. Vamos conversar com o secretário de Controle Externo, Lincoln de Oliveira Reis. Lincoln, como se dá a atuação da área técnica quando o processo chega na Secretaria de Controle Externo? Bem, o Tribunal de Contas, então, ele tem dois tipos de demandas. Existem aquelas demandas que são originadas internamente da atuação do tribunal, que envolvem basicamente os processos de fiscalização. Isso significa, então, dizer que os processos são originados por nós mesmos. Então, existe um plano em que é determinado qual é o foco, com base em análise de risco, e a secretaria respectiva ela será encaminhada a campo por meio de uma auditoria, onde ela, então, realizará a fiscalização do gasto público, do qual vai se originar, então, um relatório. E esse relatório vai ter, então, uma instrução técnica inicial, que vai indicar quais são as possíveis irregularidades que foram encontradas, e a partir daí, então, o processo é encaminhado para o relator, para decidir, então, se vai ser citado ou não para apresentar as suas justificativas. E daí por diante, apresentada a defesa, o processo ele volta para aquela secretaria, onde vai ser feita, então, a análise conclusiva. Isso é o que ocorre, então, para processos onde nós temos a demanda que é feita pelo próprio tribunal, onde nós damos origem à fiscalização. Mas existem processos que começam por demanda externa. Pode acontecer, por exemplo, no caso de uma representação, de uma denúncia, em que o tribunal é movido a se manifestar sobre algum ponto. Nesse caso, a secretaria responsável ela irá analisar a denúncia, a representação, irá verificar se cabe fazer uma auditoria ou não, ou se aquilo pode ser instruído internamente. Vai também gerar um relatório, se for o caso, e vai seguir o mesmo procedimento que nós citamos anteriormente. Isso ocorre com outras demandas também, como, por exemplo, de contas ou prestações de contas que são encaminhadas às secretarias, os recursos, quando já existe uma decisão final, a demanda ela vem para a secretaria para que haja instrução, consultas, quando os jurisdicionados, então, questionam sobre algum ponto controverso que exige a análise, que exige algum posicionamento do tribunal, isso é encaminhado para a secretaria responsável instruir. Então, geralmente, existe um procedimento, um trâmite que é básico. A secretaria instrui, se houver necessidade de defesa, é encaminhado para o relator determinar a citação, volta para aquela secretaria e ela se manifesta. E daí por diante, a próxima etapa seria a manifestação do Ministério Público. Quando é de origem externa, a secretaria instrui e depois vai ser encaminhado para o Ministério Público instruir e depois, então, o voto do relator e, enfim, o julgamento.
Como disse o secretário, a próxima etapa é a análise do Ministério Público de Contas. A Mariana explica agora a atuação dos procuradores. O Ministério Público de Contas encontra-se estruturado junto ao Tribunal, gozando de independência funcional e autonomia para o exercício de suas prerrogativas enquanto fiscal da lei. Dentre essas prerrogativas, estão emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à apreciação da Corte e interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei. Ouvido o Ministério Público de Contas, os autos seguem para o gabinete do conselheiro relator, a quem caberá elaborar o voto condutor. O conselheiro, juntamente com a sua assessoria, recebe o processo, analisa a instrução técnica conclusiva da área técnica, analisa a manifestação do interessado em sua defesa, verifica o parecer do Ministério Público e, ao final, produz um relatório e um voto baseado em uma dessas peças ou na jurisprudência, sempre seguindo a jurisprudência existente no país. E produz um voto que irá a julgamento. Nesse processo de votação, algum outro conselheiro pode pedir vista e modificar o entendimento. Isso chega ao final, se houver empate, o presidente desempata. A previsão do nosso regimento é que haja sorteio entre todos os conselheiros e impede que aquele que tenha relatado um grupo de jurisdicionados possa fazê-lo no biênio seguinte. Elaborado o voto em seu gabinete, o conselheiro é responsável por colocar o processo em pauta para apreciação ou julgamento. A decisão final se dá com a manifestação de todos os conselheiros, que são 7 no caso do Pleno e 3 nas câmaras. No plenário, as atividades são coordenadas pela Secretaria-Geral das Sessões. E a Mariana está lá. Ela conversa agora com o Odilson, secretário-geral, que vai explicar um pouco deste trabalho. Para julgamento ou apreciação, os processos são encaminhados para o colegiado competente. Secretário, quais vão para o Pleno e quais vão para as câmaras? Bom, Mariana, a nossa distribuição está prevista no regimento interno. Para o plenário são encaminhados os processos relativos ao Estado ou de gestores que tenham qualidade de secretário de Estado ou equivalente, como defensor público, procurador-geral, chefe de poderes, e os processos que envolvam o orçamento acima de 150 milhões de reais no caso dos municípios. Portanto, os municípios que tiverem orçamento abaixo de 150 milhões de reais, os processos são julgados nas câmaras, nas 2 câmaras aqui do Tribunal. O Tribunal aprecia um tipo de processo, que é o processo de prestação de contas anual de chefe de Poder Executivo, seja dos prefeitos, seja do governador de Estado. Esses processos de PCA, que a gente chama de contas de governo, o Tribunal emite um parecer prévio e o julgamento é feito no respectivo Poder Legislativo. Os demais processos, todos, o Tribunal tem competência para julgamento. Os recursos são sempre dirigidos ao plenário, exceto os embargos de declaração e os agravos que podem ser julgados nas câmaras dos respectivos relatores. O prazo é de 30 dias, que é o prazo de recurso de reconsideração e de pedido de reexame, e o agravo 10 dias, embargo 5 dias, a partir da publicação da decisão no nosso Diário Oficial Eletrônico. Para além da sua atividade fim, o Tribunal também oferece capacitação aos servidores da Casa, ao jurisdicionado e à sociedade em geral por meio da Escola de Contas Públicas. Uma série de cursos de ensino à distância está disponível no portal da escola. Acesse, a inscrição é gratuita. O cidadão que desejar também pode entrar em contato com o Tribunal para sugestões e reclamações. No site da Corte há um formulário da ouvidoria. O telefone direto é o 3334-7633. Fale com o TCE. A sua participação é fundamental.
Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga. Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o Estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei. O tribunal Boa tarde também... a todos. Convoco a doutora Márcia para a composição de quórum e, havendo quórum, e presente o Ministério Público Especial de Contas, declara aberta a 8ª sessão de 2018 desse tribunal, nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno, submeto ao plenário para apreciação a ata da 17ª sessão ordinária, distribuída eletronicamente. Aprovada conforme distribuição. Consulto à Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não temos, senhor presidente. Comunicações da Previdência. Inicialmente informo que foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico desse tribunal, pauta da 4ª sessão especial de 2018, a ser realizada no dia 9 de julho, próximo às 9 horas, destinada à apreciação por esse plenário das contas do governador do Estado, nos termos do artigo 63, inciso 1º do Regimento Interno. Senhores conselheiros, senhor procurador, considerando a necessidade de equalizar a redução do estoque de processos de controle externo atuados até 31 de 12 de 2016, com atendimento aos prazos definidos para processos autuados a partir de 2017, minimizando o risco de formação de novo acervo e considerando a superação da meta de redução do estoque de processos de controle externo fixada para o exercício 2017, em 25,85 pontos percentuais, conforme consignado no segundo relatório elaborado pela Comissão Técnica responsável pelo acompanhamento das ações estabelecidas para a redução e eliminação do estoque processual, submeto ao plenário, no sentido do artigo 428, inciso 5, a linha J do Regimento Interno, proposta de decisão plenária prorrogando o prazo de deliberação final dos processos de controle interno, que trata a decisão plenária de 20 de fevereiro, conforme proposta da Corregedoria. Conselheiro Carlos Hanna. De acordo. Conselheiro Taufner. De acordo. Conselheiro Borges. De acordo. Conselheiro Marco Antônio. De acordo. Aprovado. Considerando a tramitação desse tribunal, processo TC 5546/18, que trata de recurso de reconsideração interposto pela senhora Camila Souto Mendes Faquete, em face do acordo TC 216/18, do plenário dessa Corte, converter em tomada de contas do processo 2317/12, aplicando multa de R$ 3.000, considerando que a decisão recorrida foi formada por voto vencedores de conselheiros distintos, de modo que prevaleceu em grande parte o voto do conselheiro relator, o conselheiro Carlos Hanna, e em pontos específicos o voto do conselheiro Taufner, com base no artigo 20, inciso 2, e 48, inciso 1, do Regimento Interno desse tribunal, solicitou ao secretário-geral das sessões que distribua os autos por sorteio entre os demais conselheiros, excluindo-se os conselheiros que proferiram os votos vencedores. Conselheiro Valci, conselheiro substituto Marco Antônio. Comunicação da Previdência. Por fim, considerando a tramitação desse tribunal, processo TC
52/18, que trata de pedido de revisão interposto pela senhora Ivete da Silva Almeida Loza, em face do acordo TC 163/18, da segunda Câmara, que converteu em tomada de conta especial o processo TC 2591/11, auditoria ordinária realizada no prefeitura de Guarapari, aplicando multa de 500 VRTE, considerando que então o relator, o conselheiro Rodrigo Chamon, com fundamento dos artigos 145, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil e artigo 23 da Lei Orgânica e 290 do Regimento Interno, declarou suspeito, com base no artigo 48, inciso 1, 256 e 261 da norma interna, solicita ao secretário-geral a distribuição dos autos entre os demais conselheiros, excluindo o conselheiro suspeito e o conselheiro relator da decisão, o conselheiro Taufner. Seu Carlos Ana. Palavra franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Senhor presidente. Senhor Carlos Ana, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, servidores, demais presentes. Senhor presidente, eu vou precisar me ausentar mais cedo do plenário, por motivo de compromisso. É justo motivo. E gostaria de aproveitar, fazer a leitura de acordo vencedor e, logo em seguida, uma pequena mensagem. Acórdão 445/2018, processo 5496/2017, prestação de contas anual, administração geral a cargo da Cefaz, exercício 2016, contas regulares, quitação, recomendação, arquivar. Senhor presidente, foi aprovado hoje, lido por Vossa Excelência, a redistribuição dos processos prioritários, cuja listagem foi publicada no Diário Oficial este ano, que contemplavam cerca de 700 processos, daqueles listados e que foram autuados antes de 31 de dezembro de 2016, que constam de nossa meta de redução de estoque. Pois bem, o que foi sinalizado hoje, eu entendo que é de extrema importância. Primeiro, que nós cumprimos a meta de redução de estoque prevista na Resolução 300, que é de 25% ao ano. Nós conseguimos, no primeiro ano, uma redução próxima de 50%. Então, nós temos margem de continuar nessa trajetória e até, como foi aprovado hoje aqui, até 31 de dezembro de 2019, manter tranquilamente o nosso ritmo de redução desse processo. Só que mais do que isso, ao sinalizar esse alongamento da meta de 2018 para 2019, nós sinalizamos também para a área técnica, para o Ministério Público e para os próprios gabinetes que podemos dedicar mais tempo aos processos autuados a partir de 1º de janeiro de 2017. Que podemos levar mais atenção a esse processo. E isso, presidente, é exatamente o que a Tricom tem empregado no programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. A Tricom prega não só que os processos sejam analisados num prazo adequado, num prazo razoável, mas que sejam feitas as análises com a devida qualidade. E este plenário hoje, ao alongar a análise dos processos antigos, autuados antes de 2017, readequando o prazo da Resolução 300, que é o prazo de redução de 1/4 ao ano, 25%. Nós cumprimos isso no ano passado, com folga. Então, nós podemos, com esse alongamento, garantir
que a área técnica tenha o tempo necessário para, e nós também no gabinete, o Ministério Público também, de ter processos bem analisados. E eu acredito que com isso, presidente, acaba aquele risco que sabemos que é do ser humano, que com receio de perder um prazo, acaba, inevitavelmente, um ou outro processo com uma instrução não adequada. Se nós estamos alongando os prazos do estoque de processo, nós vamos ter mais tempo para fazer boas instruções processuais. Então, parabéns ao plenário, parabéns à direção da Casa, que, mantendo os prazos da Resolução 300, sinaliza, principalmente para a área técnica, que podem trabalhar bem, com serenidade, que nós vamos continuar cumprindo os prazos da resolução. E sinaliza também o que a Tricom tem estimulado, que é a celeridade com a devida qualidade. Então, parabéns ao tribunal. Senhor presidente. Conselheiro Taufner. É apenas registrar que eu me associo integralmente às palavras do conselheiro Hanna. No caso específico, garante-se a qualidade da instrução processual e evita-se a formação de um novo estoque. Acho que é adequado tanto que foi aprovado à unanimidade, conforme sugestão. Presidente. Conselheiro Borges. Não, é só para eu me associar ao conselheiro Hanna, porque o nosso voto já diz tudo, né? Senhor presidente. Senhor Marco Antônio. Também me associo, senhor presidente. Muito bem. Devolução de processo com pedido de vista. Processo 5583/9, de relatoria do conselheiro Carlos Hanna, vista do conselheiro Borges em primeira sessão, prorrogado. Processo 5027/16, de relatoria do conselheiro Carlos Hanna, vista em primeira sessão, conselheiro Marco Antônio, deseja prorrogar, excelência? Prorrogado. Processo 5030/16, de relatoria do conselheiro Carlos Hanna, vista em primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Também? Prorrogado. Processo 3382/17, de relatoria do conselheiro Carlos Hanna, vista em primeira sessão, conselheiro Borges. Presidente, eu solicito reabertura de prazo. Prazo reaberto. Processo 2230, relatoria do conselheiro Carlos Hanna, vista em primeira sessão, conselheiro Chamum. Prorrogado. Processo 3089/18, relatoria do conselheiro Carlos Hanna, vista em primeira sessão, o conselheiro Borges. Deseja prorrogar, excelência? Prorrogado. Processo 3084/13, de relatoria do conselheiro Taufner, vista em primeira sessão, o conselheiro Borges. Também prorrogado, excelência? Prorrogado. Processo 13605/15, de relatoria do conselheiro Taufner, vista em primeira sessão, o conselheiro Chamum. Prorrogado. Processo 10394/16, relatoria do conselheiro Taufner, vista em primeira sessão, o conselheiro Chamum. Prorrogado. Processo 5752/17, relatoria do conselheiro Taufner, vista em primeira sessão, o conselheiro Carlos Hanna. Prorrogado. Processo 5772/17, conselheiro Domingos Taufner, vista em primeira sessão, o conselheiro Borges. Prorrogado, excelência? Processo 3019/18, de relatoria do conselheiro Taufner, vista em segunda sessão, o conselheiro Marco Antônio. Devolvido, excelência? Devolvido, senhor. Processo 4886/2002, de relatoria do conselheiro Chamum, vista em primeira sessão, Ministério Público. Prorrogado, excelência? Sim, excelência. Processo 990/2005, também de relatoria do conselheiro Chamum, vista Ministério Público, primeira sessão. Prorrogado, excelência? Sim, excelência. Processo 2512/17, relatoria do conselheiro Chamum, vista em primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Prorrogado, excelência? Prorrogado, excelência. Processo 8170/17, relatoria do conselheiro Chamum, vista em primeira sessão, o conselheiro Carlos Hanna. Também prorrogado. Processo 1602/5, relatoria do conselheiro Borges, vista em primeira sessão, o conselheiro Carlos Hanna. Prorrogado.
Processo 4761/2008, de relatoria do conselheiro Borges, vista em primeira sessão, ao conselheiro Carlos Hanna, prorrogado. Também o 6834/17, prorrogado. Processo 6879/17, relatoria do conselheiro Borges, vista em primeira sessão, ao conselheiro Marco Antônio, prorrogado. Prorrogado, excelência. Também o 7612. Senhor presidente, eu estou olhando aqui no meu controle de pauta aqui, na verdade, eu estou pedindo reabertura 6879, 7612, 687917, 761217, 502716 e 503016. (6879, 7612) 4. Muito bem. Processo 17 de 18/18, de relatoria do conselheiro Borges, vista em primeira sessão ao conselheiro Carlos Hanna. Também prorrogado. Processo 1216/17, relatoria do conselheiro Marco Antônio, vista em segunda sessão ao Ministério Público. Devolvido, excelência? Devolvido. Processo 8755/17, de relatoria do conselheiro Marco Antônio, vista em primeira sessão ao conselheiro Borges. Prorrogado, excelência? Prorrogado. Também o processo 8756/17. Também. E, por fim, da mesma forma, processo 8813/17. Deseja prorrogar? Sim. Muito bem. Não havendo análise de medidas cautelares, iniciamos o processo. Julgamento dos processos em pauta. Também não há sustentação oral. Com a palavra o conselheiro Carlos Hanna. Senhor presidente, primeiro processo 3301/2005, retirado de pauta. Processo 5583/2009, continua com vista, conselheiro Sérgio Borges. Processo 13342/2015, recurso de reconsideração, Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício 2009. Recurso de consideração interposto pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso, em face do acórdão 10/10/2015, primeira Câmara, proferido nos autos do processo 6827/2010. Seguintes termos: converter, tomar de conta especial, acolher razões justificativas apresentadas pelo senhor Lastênio em relação aos itens 2.1, fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito, em data posterior ao pleito, ausência de sistema de controle interno, rejeitar as razões justificativas quando as irregularidades evidenciadas nos itens 222, acréscimo contratual indevido, serviço de implantação de sistemas de avaliação, necessidade temporária de execução de interesse público não demonstrada, ausência de concurso público, julgar irregulares as contas, multa 5.000 VRTE, bem como condenar ressarcimento 5.189 VRTE. O núcleo de recursos manifestou-se instrução técnica 88/2018, pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento, mantendo todos os termos do acordo atacado. No mesmo sentido, Ministério Público. Estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público e votando conhecer o recurso, no mérito negar provimento, mantendo em toto os termos do acordo, arquivar após trânsito julgado, sem divergência. O próximo processo, 5027/2016, continua com vista, conselheiro Marco Antônio.
Processo 5030-2016, também continua com vista conselheiro Marco Antônio. Processo 3382-2017, reabertura de prazo, conselheiro Sérgio Borges. Processo 9305-2017, adiado. Processo 996-2018, recurso de reconsideração. Estou acompanhando a Aratec, Ministério Público, não conhecer, porque não cabe recurso, decisão que converte tomar de conta especial, sem divergência. Processo 2230-2018, continua com vista conselheiro Rodrigo Chamon, 2763-2018. Recurso de consideração, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, exercício 2015. Recurso interposto pela senhora Cláudia Martins Bass, Prefeita Municipal de Dores do Rio Preto, em face do parecer prévio 089-2017, primeira Câmara. Emitir parecer prévio recomendando a rejeição das contas, as irregularidades, abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa. 2. Abertura de crédito adicional especial sem prévia autorização legislativa. 3. Inobservantes requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho. 4. Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados. 5. Anexo 5 do regime do RGF apresenta saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao balanço patrimonial. 6. Divergência entre o resultado patrimonial do período na demonstração e o resultado do exercício do balanço patrimonial. 7. Divergência entre os saldos devedores ativo e os saldos credores passivo. E 8º, transferência de recurso ao Poder Legislativo acima do limite constitucional. A área técnica, mediante instrução técnica 143/2018, opinou pelo conhecimento e no mérito provimento parcial. No entanto, diante da manutenção de algumas irregularidades, constante de parecer prévio, ratifica o opinamento pela rejeição das contas. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público. A área técnica sugere a manutenção do provimento parcial dos seguintes inconsistências: inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho, ausência de segregação de restos a pagar em processados e não processados, transferência de recurso ao Poder Legislativo acima do limite constitucional, e manter, então, das 8, a área técnica sugere afastar 3, mantendo 5. Eu estou acompanhando a área técnica, tendo em vista a manutenção, abertura de crédito adicional suplementar sem prévia autorização legislativa, também abertura de crédito adicional especial sem prévia autorização legislativa, as inconsistências entre anexo 5 e balanço patrimonial, divergência entre o resultado patrimonial do período, o resultado do exercício e divergência entre os saldos devedores ativo e passivo. E mantendo, portanto, presidente, embora provimento parcial, mas mantendo parecer prévio pela rejeição das contas, sem divergência. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio. Vista dos autos, senhor presidente. Vista, conselheiro Marco Antônio. Prossiga. Processo seguinte, 3089/2018, continua com vista conselheiro Sérgio Borges. E, por fim, o processo 3331/2018, é uma consulta, Prefeitura Municipal de Vitória. Eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público. No seguinte sentido: não conhecer a consulta em razão de não preenchimento dos requisitos para tratar de caso concreto, que são vários incisos, incisos 3, 4 e 5 do artigo 122
de nossa lei orgânica, sem divergência. Proclamamos na forma relatada, Sua Excelência, conselheiro Carlos Hanna, e passamos a palavra ao conselheiro Taufner. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, advogados e servidores aqui presentes. O primeiro processo é o TC 3084/2013, encontra-se vista conselheiro Sérgio Borges pela primeira sessão. Os dois próximos processos, o primeiro é o TC 7772/2013, que é um recurso de reconsideração do senhor Edson Figueiredo Magalhães em face de acórdão, e também o processo 9327/2013, que é um recurso do Ministério Público de Contas em face do mesmo acórdão. Eu proferi voto, conselheiro Marco Antônio trouxe voto divergente, e eu vou manter a minha posição originariamente colocada no voto. É como voto, senhor presidente, mantendo a minha posição original. Muito bem. Então, esses processos estarão sendo votados em conjunto. Isso. Lembrando que há voto do conselheiro Cota Lovati nos dois processos. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio. Só esclarecer que no 7772 de 2013, a única divergência que nós temos é em relação à expedição de determinação, que a do eminente conselheiro Taufner é mais, digamos assim, abrangente. A minha é um pouco mais restrita, por conta da carta de exclusividade. E, já que a votação em bloco, senhor presidente? Consulta o plenário se está... Se for, só vou fazer esclarecimento quanto ao segundo processo. Não, vamos votar inicialmente cada processo. Então... Processo 7772, mas só estou explicando que tem consequências de uma relação com outra. Uhum. No presente processo, Sua Excelência, o relator acompanha o entendimento técnico pelo não conhecimento com relação ao item 3. Lado outro é pelo provimento parcial do presente recurso de reconsideração, divergindo da área técnica do Ministério Público, que foram pela negativa de provimento, com a divergência inaugurada pelo conselheiro Cota Lovati em voto vista. Sua Excelência, o conselheiro Marco Antônio acompanhou o relator e esclareceu que há uma divergência com relação à determinação. Ponto. Em face da divergência com a área técnica e com o voto vistas do conselheiro Cota Lovati, coloca o processo em discussão. Em votação, conselheiro Carlos Hanna. Eu vou pedir vênia ao relator, vou acompanhar o voto divergente, conselheiro Lovati. O conselheiro Borges não vota. Decido. A conselheira Márcia. Acompanho o relator. Então, tem 3 votos aí. Há 3 votos já. Com relação à determinação, como vota a conselheira Márcia? Com o relator. Conselheiro Carlos Hanna. Com determinação com o relator. Então, vou declarar o resultado na forma relatada pelo conselheiro relator Taufner, vencidos
o conselheiro Carlos Hanna e o conselheiro Cota Lovati, e na determinação o conselheiro Marco Antônio. Processo 9327. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Como falei, é um processo também da Prefeitura, relativo à Prefeitura de Guarapari, só que aqui é o recurso ao Ministério Público de Contas, que, então, eu mantenho o meu voto originariamente inserido, em que nesse processo, então, na realidade, foi aqui mantida a multa anteriormente aplicada. Aqui no processo anterior, houve uma redução das irregularidades. Duas irregularidades, eu tirei a mácula nas contas, então cairia a multa. Só que nesse aqui, recurso do Ministério Público, algumas irregularidades, outras voltaram. Então, ficou a mesma multa aplicada no acórdão. Há um voto vogal do conselheiro Cota Lovati, onde Sua Excelência majora a multa. Conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente. Com a palavra. Esse processo, presidente, como são dois processos que envolvem a mesma decisão, esse processo, para não haver incongruência entre as decisões, o item 2122, eu também estou entendendo pelo provimento, porém sem o côndor de macular as contas, senão vai ficar uma questão, digamos assim, contraditória no deciso, só para chamar a atenção. E eu retorno a palavra à Vossa Excelência. Conselheiro Domingos. Eu mantenho aqui mas, pelo que eu entendi, você está reformulando qual item, mas você está acompanhando o que eu tinha colocado, ou não? É porque no item anterior, Vossa Excelência não imputou multa, não aplicou, foi sem imputação da aplicação da multa. No voto anterior, digamos assim. Na decisão Precisa definir qual é o valor que ficou da multa no voto anterior. Porque o anterior, na realidade, eu remeti para esse a fixação de multa. Perfeito. Porque, na realidade, não tinha como fixar a multa, um resultante das irregularidades mantidas e afetadas nos dois. E o valor que fica... É esse valor colocado aqui de 750 VRTE. Foi mantido do acórdão. Ok. E... A divergência aqui é que eu continuo no voto sem mácula as contas, senhor presidente. Basicamente, o conselheiro Marco Antônio mantém o voto que ele deu no acórdão. Basicamente na decisão isso. Anterior. Basicamente isso, o voto que ele deu no acórdão da primeira Câmara. O voto do conselheiro Marco Antônio não aplica multa. Novamente, divergência parcial. Há um voto do conselheiro João Luiz majorando a multa. Muito bem, feitos os esclarecimentos, conselheiro Carlos Hanna. Eu vou acompanhar o conselheiro João Luiz Lovati. Conselheira Márcia Freitas. Com o relator. Dois a 1, decido pelo relator. Permanece Sua Excelência com a palavra. Processo TC 3980/2015, nós vamos adiar. Processo 13605/2015, vista conselheiro Chamon pela primeira sessão. Também está em vista em conselheiro Chamon pela primeira sessão. O próximo processo TC 10394/2016, que, na realidade, os dois tratam de dois recursos de um mesmo acórdão, feito por pessoas diferentes, como foi o nosso processo anterior de Guarapari. Próximo processo é o processo 3429/2017. Nesse processo, é um pedido de reexame, o recorrente Ministério Público de Contas
recorrido Edélio Francisco Guedes e Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro. Eu vou acolher o recurso do Ministério Público, aqui então acompanhando também a área técnica e o parecer posterior do Ministério Público, para dar provimento, anular o Acórdão TC 1240/2016 da segunda Câmara, a fim de que seja submetido incidente de inconstitucionalidade ao plenário. Não houve esse cumprimento aí dessa norma. É como voto, senhor presidente, não há aqui divergência. Não há divergência, apenas o reconhecimento de extrapolação da competência. Perfeito. Esse processo vai voltar agora para o relator originário para refazer o julgamento. Prossiga. Processo 5752/2017. Esse processo está em vista ao conselheiro Carlos Hanna pela primeira sessão. Próximo processo é o processo TC 5772/2017. Encontra-se em vista o conselheiro Sérgio Borges pela primeira sessão. O processo 2726/2018, eu vou adiar. 2726/2018. Próximo processo, o processo TC 3019/2018. Esse processo encontrava-se em vista o conselheiro Marco Antônio, foi devolvido. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Sua Excelência, conselheiro Marco Antônio, para a manifestação. Presidente, o processo 3019/2018 é uma consulta da Assembleia. Esse processo eu estou acompanhando na íntegra o fundamento trazido pelo eminente conselheiro Tauf, no que diz respeito à relevância da matéria, que ele entende que a matéria é relevante, divergindo aí da fundamentação da área técnica. No entanto, na parte conclusiva, dispositiva, ele opta pelo não conhecimento. Eu estou entendendo, como nós já fizemos isso de outras vezes, que seria o caso de notificar a Assembleia, pelo seu representante, prazo de 10 dias, querendo, obviamente, suprir a questão do requisito, seria um parecer genérico, né? E ele trouxe aos autos um parecer mais que concreto, digamos assim, de um caso concreto. Então, seria apenas uma decisão saneadora. A divergência é apenas no dispositivo, mas acompanha o fundamento trazido pelo conselheiro Tauf. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Devolvo a palavra, eminente relator. Na realidade, há umas perguntas feitas pelo presidente da Assembleia, que estão corretas, as perguntas em si. O tema é relevante, aí o divergir da área técnica, mas o parecer que está no processo é um parecer de um caso concreto. Então, aqui, eu vou aderir à proposta feita, no voto vista, de que fixemos um prazo para que a Assembleia envie um parecer respondendo à pergunta do presidente. Porque, quando vem um parecer para cá da consultoria jurídica de qualquer órgão público, ele não tem que ser de um caso concreto, ele tem que ser uma resposta ao caso que o presidente, do órgão manda para nós. Então, eu vou acolher. Só para esclarecer ao plenário, então, Sua Excelência, o conselheiro relator, entendeu que havia relevância na matéria e, em função disso, acolheu a sugestão do conselheiro Marco Antônio de uma decisão interlocutória saneadora propor que a Assembleia traga aos autos um parecer genérico e, com isso, torne possível a tramitação do processo. Com esclarecimento e sendo decisão interlocutória e ainda que divergente, porque não terminativa, colho a manifestação dos senhores conselheiros. Conselheiro Carlos Hanna. Com o relator. Conselheiro Borges. Com o relator. Conselheira Márcia. Não. Mas, sendo consulta, também vou acompanhar. Prossiga, conselheiro Tauf. Encerrada a pauta. Concluiu. Muito bem, eu vou proclamar na forma relatada por Sua Excelência, vou justificar a ausência do conselheiro Chamu em face de um problema de saúde, sendo que Sua Excelência, juntamente no final da noite, o conselheiro Carlos Hanna estarão em Cachoeiro, representando esta corte,
E passo a palavra, adio, portanto, a pauta de Sua Excelência, conselheiro Chamon, e passa a palavra ao conselheiro Borges. Processo 1602/2005, está com vistas em primeira sessão, conselheiro Rana, bem como 4761/2008. 5.400/2011, eu estou retirando de pauta. 2297/2013, consulta formulada pelo senhor Edson de Oliveira Timóteo, presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, no sentido que esse Tribunal de Contas se pronuncie sobre a acumulação de cargo de servidor público municipal efetivo da Câmara com a vereança. Acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento. Para, no mérito, responder nos seguintes termos. Tendo em vista que o parecer consulta TC 007/2018 compreende toda a matéria discutida no parecer consulta TC 011/2016, trazendo inovações e novo entendimento dessa Corte acerca da temática alusiva à possibilidade de acumulação do cargo de presidente da Câmara Municipal com cargo público efetivo das 3 esferas estatais, proponho revogar-se o parecer consulta TC 011/2016, a fim de evitar-se dubiedade ou equívoco na utilização dos pareceres consultas exarados por este tribunal sobre a matéria. Devolvo a palavra, presidente. Em face da revogação e o quórum qualificado, colho a manifestação. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Só um esclarecimento. Nós estamos revogando o parecer consulta em face daquela situação que a conselheira Márcia foi até a relatora, da possibilidade de acumulação do cargo de presidente, porque ficou vigente um parecer anterior que tratava de matéria, né? A questão é que eu coloco apenas se não seria, já não se encontraria revogado tacitamente, dada a nova normatização. Eu não vejo prejuízo porque está excluindo efetivamente do mundo jurídico, mas tacitamente me parece que já estaria revogado. Né? Presidente, se constar que foi revogado, mas não constou. É melhor. Então, não há... é melhor a segurança jurídica. É só para nós sabermos exatamente que, então, de maneira, digamos assim, expressa, nós estamos fazendo, só para constar. Para não haver dúvida. Ótimo. Conselheiro Carlos Rana. Acompanho o relator. Conselheiro Taufner. Acompanho o relator. Conselheiro Marco Antônio. Também acompanho o esclarecimento. Da mesma forma. Prossiga. Processo 2262/2016, recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, prefeito do município de Alegre, em face do acórdão TC 1961/2015, primeira Câmara, proferido nos autos do processo TC 4001/2013. Passo ao dispositivo. Divergindo do entendimento técnico e ministerial, voto por conhecer do recurso interposto. Acolher as razões recursais, dar provimento quanto ao mérito, no sentido de reformular o acórdão TC 1961/2015 pela improcedência da representação, desconverter os autos TC 4001/2013, modificando sua natureza para representação, da ciência, arquivar e a divergência. Sua Excelência, pelo conhecimento e provimento. Em face da divergência, coloco o processo em discussão.
Vista, Excelência. Vistas ao procurador Luciano Vieira. Prossiga. 6403/2016, prestação de contas anual, Secretaria de Saúde, exercício 2015. Gestão do senhor Ricardo Oliveira, na função de ordenador de despesa, divergindo parcialmente do entendimento técnico e ministerial, voto por julgar regulares as contas, dando quitação ao responsável. A divergência em relação à irregularidade é a ausência do parecer do controle interno, muitas vezes aqui já discutido. Devolvo a palavra. Com aquiescência em face de diversas decisões nesse sentido, devolvo a palavra à Sua Excelência. 7396/2016, prestação de contas anual, Secretaria Municipal de Turismo, exercício 2015. Responsabilidade, senhor José Carlos Fiorotti. Divirjo parcialmente da área técnica do MP. Voto por julgar regulares com ressalva as contas, dando quitação. A divergência em relação à irregularidade também é em relação ao parecer do controle interno. Com aquiescência, prossiga. 6834/2017, em primeira sessão, vice-conselheiro Rana. 6879/2017, vice em primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. 7612/2017, vice de primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. 1718/2018, da com vistas em primeira sessão ao conselheiro Rana. 3819/2018, presentes autos acerca de omissão no encaminhamento da prestação de conta mensal, Prefeitura Municipal da Serra, sob responsabilidade do senhor Aldífax Charles Pimentel Barcelos. Acompanha a área técnica do MP de contas. Voto por arquivar os autos, tendo em vista o saneamento da omissão, e é só. Proclamamos na forma relatada por Sua Excelência. Justificamos a ausência do conselheiro Cota Lovati, motivo de férias. Adiamos os processos de sua pauta. E passamos a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, processo primeiro da pauta 2325/2009, Prefeitura de Alfredo Chaves, é um recurso de consideração, Rosete de Paula Geiger. Esse processo, eu já prolatei o voto, é sobre aquela questão da execução das decisões. E o Ministério Público se pronunciou na ocasião, e eu dei uma olhada na matéria, eu solicito Vossa Excelência consulte o Ministério Público Especial de Contas acerca dessa situação. Procurador Luciano Vieira, a respeito da execução. Sim, eu solicito isso, Excelência, para analisar melhor. Então, vistos ao procurador Luciano. Prossiga, senhor Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo é o processo 6030/2013, Prefeitura de Aracruz. Esse processo, denunciante Fábio Neto da Silva e Deban Zamperlini são os agentes responsáveis. Nesse processo, eu acolhi a ilegitimidade passiva, de causa do senhor Marcelo Souza Coelho, conhecida a denúncia. Acolhi as razões justificativas do senhor Delbanes Zamperlini, considerar improcedente a denúncia e expedir a recomendação. Houve uma proposta de adiamento para dar uma checada com o prejulgado. Em meu entendimento, senhor presidente, não há colisão com os termos da decisão sobre a questão de visita técnica, razão pela qual eu mantenho os termos do voto prolatado. Voto lido e voto longo. Retorno a palavra à Vossa Excelência. Muito bem. Sua Excelência, pelo conhecimento, acolheu a preliminar de legitimidade do então prefeito e, no mérito, pela improcedência.
Divergência. E em face da divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Carlos Hanna. O senhor está visto. Vistas dos autos, conselheiro Carlos Hanna, prossiga. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo é o processo 734313, Câmara Municipal de Anchieta. Esse processo eu estou adiando. O conselheiro Taufre proferiu o voto na sessão anterior. Com aquiescência, adiado. Obrigado, senhor presidente. O processo próximo é o processo 554315, Câmara Municipal de Colatina. É um recurso de consideração. O senhor Sérgio Meneghelli, é uma decisão, na verdade, acolhendo aqui saneadora, acolhendo a posição trazida pelo então secretário-geral das sessões, é no sentido de formar autos apartados, determinando o prosseguimento do feito com a citação, elaboração da competente instrução técnica inicial para efeito de citação dos vereadores, dando cumprimento ao item do acórdão. Como houve saneamento por parte do então presidente com o seu recolhimento, então aquele processo morre. Ciência, arquivar este processo, seguindo os autos apartados. Retorno a palavra a excelência, presidente. Na realidade, é a consequência da decisão anterior. É, exatamente. Prossiga. Obrigado. Na verdade, eu não poderia seguir lá num recurso. O processo seguinte, 989/2016, eu estou adiando. Senhor presidente, no processo anterior eu estou impedido. Então, sugiro... Já está registrado, excelência. Já foi, né? Já foi convocada, tudo bem. Impedido direto. Mas não caí, né? Não caí, só estou impedido. Então, 989/2016 adiado. O processo próximo é o processo 406216, Câmara Municipal João Neiva, prestação de contas anual de ordenador, exercício de 2015. Eu já prolatei o voto, entendendo que o incidente deve ser suscitado, deve ser resolvido, a lei municipal, negando a execuibilidade. No entanto, eu estou entendendo que deve haver modulação em face da vigência do parecer consulta TC 013 de 2017 do plenário, que fixou efetivamente o entendimento quanto à iniciativa na norma que trata de revisão geral anual e a abrangência dos servidores, que no caso teria que ser de todo o município. Então, a divergência, inclusive o Ministério Público Especial de Contas apresentou parecer. Retorno a palavra a silêncio, presidente. Esclarecendo que a irregularidade está, a divergência está justamente nos efeitos, onde Sua Excelência, o procurador Luciano Vieira, defende efeitos ex tunc e Sua Excelência, o relator, efeitos ex nunc. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Conselheiro Carlos Hanna. Senhor presidente, eu recordo da discussão deste processo. O eminente procurador foi muito feliz em suas colocações. Eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar o entendimento do Ministério Público. Conselheiro Taufner. Também acompanho o Ministério Público. Conselheiro Borges. Acompanho o relator. Conselheira Márcia. Não, perdão. Eu vou pedir prazo. Conselheiro Marco Antônio, prossiga. Processo seguinte, senhor presidente, processo 1216 de 2017, CETOP, Secretaria de Transporte e Obras Públicas. Esse processo, eu já prolatei o voto foi longo. E o voto anterior
entender prejudicada a análise do item 2.2 da idade, quanto à idade média da frota, considerar regulares com ressalva, expedir determinações, ciência responsável, consequente arquivamento. Sobreveio pedidos de vistas por parte do conselheiro Sérgio Borges e do conselheiro João Luiz. Também MP de Contas. Retorno a palavra ao senhor. Ministério Público para manifestação. Processo 1216/17. Reitero o parecer nos autos. A divergência inaugurada, pois não, conselheiro Carlos Eu Ana. queria sugerir ao relator se poderia adiar esse processo para a próxima sessão. Como é um tema mais relevante e um dos conselheiros que fez solicitação de vista, conselheiro João, eu não sei se ele já estará aqui semana que vem ou não. Não, já há voto nos autos. O conselheiro e Rodrigo computado. chamou também. Ah, não, o conselheiro está valendo, né? O conselheiro chamou, não pediu, não. Quem pediu foi o conselheiro Cota Lovati e já está registrado o voto dele. Já está Mesmo na ausência, ele já está computado, só para esclarecer. Eu vou solicitar a vista, então, senhor presidente. Vista do conselheiro Carlos Ana. Prossiga, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo é o processo 2270 de 2017, Companhia de Desenvolvimento de Vitória, é uma representação. Esse processo aqui, senhor presidente, é aquele processo que já foi amplamente discutida, a questão da competência para que uma municipalidade que compõe uma região metropolitana exerça isoladamente ou não a concessão de saneamento básico. Então, eu estou mantendo a posição inicial, que foi objeto, inclusive, de concessão de medida cautelar. A área técnica entendeu como improcedente a representação, por entender que a iniciativa, ela está fazendo manifestação aqui, se a iniciativa é de cunho privado ou público. Eu estou entendendo que a questão nodal aqui é que foi inobservada a iniciativa, que não poderia sê-lo isoladamente, de qualquer maneira. Então, eu estou acompanhando a área técnica quanto à colher preliminar de legitimidade passiva do senhor José de Sá Pimentel, considerar procedente a representação, deixando entre mentes de aplicar a sanção pecuniária ante a não comprovação de prejuízo para a administração pública em razão da dúvida antes existente quanto à titularidade. Isso para quem compõe, obviamente, a região metropolitana. Determinar, ao presidente do Conselho Gestor, GVP Vitória, e o prefeito de Vitória, sob pena de aplicação de multa pecuniária, aqui acompanhando a área técnica, que, em caso de descumprimento, que se abstenha de fazer abertura de procedimento licitatório cujo objeto seja a concessão de serviço de abastecimento de água e saneamento básico, por se tratar de serviço público de interesse comum da região da região metropolitana da Grande Vitória. E submeta os estudos provenientes do chamamento público 1 de 2017 ao Conselho Gestor, a apreciação e aprovação do CONDEVIT, que é o Conselho, na forma do artigo 7º, inciso 6, Lei Complementar 318 de 2005. Ciência ao Parquê de Contas quanto à possibilidade, querendo, obviamente, exercer as competências do artigo 38.10 da Resolução TC 261/13, pretensa a inconstitucionalidade da norma, que não foi aventada e nem suscitada, apenas para comunicação ao Parquê, acompanhando aqui a área técnica MP também. Ciência, os interessados, aqui vão os presentes autos após a devida ciência e o respectivo trânsito em julgado. Divergência parcial, senhor presidente, apenas quanto à procedência, sem cominação de multa. Retorno a palavra, Vossa Excelência. Sua Excelência, inicialmente acompanha o entendimento técnico no acolhimento da preliminar, diverge no mérito por entender que, por ser matéria de interesse comum, não é possível a iniciativa da forma colocada por um único ente, portanto, é pela procedência, a área técnica pela improcedência.
Lado outro, Sua Excelência não aplica nenhuma sanção em face de não entender necessário e pela dúvida razoável existente e determina, em face da divergência, coloca o processo em discussão. Conselheiro Carlos Ana. Na verdade, a consequência está prática. O Ministério Público também propõe a improcedência, o relator procedência sem multa. Sem multa. Sem multa. E a área técnica também pela improcedência. Exatamente. Eu vou pedir vênia ao relator, vou acompanhar a área técnica do Ministério Público. Conselheiro Domingos Taufner. Vou pedir vista dos autos. Vistas ao conselheiro Taufner. Prossiga, conselheiro Marco Antônio. Próximo processo, presidente, é o processo 6943. Isso, 6943/2017. É uma consulta, esse processo já foi amplamente discutido. São 2 itens, a divergência aqui que eu tenho também é parcial, no sentido que a possibilidade da autarquia municipal formalizar contrato diretamente com determinado consórcio público se refere a contrato de rateio, se o município ao qual a autarquia estiver vinculado figurar como consorciado deste consórcio público, desde que limitada à finalidade específica para a qual foi criada e desde que essa seja compatível com o objeto do consorciado. Na verdade, a divergência é parcial, sobreveio pedido de vistas por parte do Ministério Público Especial de Contas, o conselheiro Chamon, creio que já manifestou-se, e eu retorno a palavra, senhor presidente. A divergência de Sua Excelência é com relação da possibilidade do município figurar como consorciado em consórcio de rateio. E isso, Sua Excelência, diverge tanto da área técnica quanto ministerial. Lado outro, em voto vistas, o conselheiro Chamon inaugurou a divergência, acompanhando o entendimento técnico e ministerial pela impossibilidade. Esclarecido. Como vota o conselheiro Carlos Ana? Senhor presidente, o tema é instigante. Consórcio intermunicipal pode ser uma solução para pequenos municípios com baixos orçamentos, principalmente em época de crise. Portanto, eu vou solicitar vista para trazer. Vista do conselheiro Carlos Ana, e realmente o fato é que Sua Excelência tem razão. Pode ser solução em uma série de questões, seja na área da saúde, seja na área ambiental. Isso é verdade. Prossiga, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, 875517, está com vistas. Próxima sessão, 8756, também continua com vistas. 8813, também continua com vistas. E o 95318, senhor presidente, é o mesmo objeto, efeito suspensivo. Eu também vou adiar com aquiescência para que votemos de maneira uníssona a matéria. E o último processo da pauta é o processo 1108 de 2018, eu estou adiando. Com isso, eu encerro a pauta e eu retorno a palavra à excelência, presidente. Proclamamos na forma relatada por Sua Excelência e passamos a palavra à conselheira Márcia Freitas. Boa tarde a todos. Processo 5.058/2017, Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica, prestação de contas de 2016, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, julgar as contas regulares. É só esse processo, senhor presidente. Proclamamos na forma relatada por Sua Excelência, passamos a palavra ao conselheiro Taufner para a leitura de acórdãos e pareceres não unânimes.
Acórdão TC 437/2018, referente ao processo TC 04997/2016, prestação de contas anual de ordenador, Polícia Militar do Espírito Santo, exercício 2015, regular, quitação, recomendações e arquivar. E o parecer prévio TC 018/2018, processos TC 6494/2010 e 1793/2009, recurso de reconsideração, em face do parecer prévio TC 039/2010, Prefeitura Municipal de Fundão, exercício 2008, conhecer recurso, dar provimento, aprovação das contas, arquivar e é só, senhor presidente. Conselheiro Borges. Parecer prévio TC 19/2018, processo 3323/2014, prestação de contas anual de prefeito, Prefeitura da Serra, exercício 2013. Aprovação com ressalva, determinação, arquivar. Parecer prévio 27/2018. Processos 4003/2013, 3218/2014, 381/2013. Prestação de contas anual, exercício 2012. Prefeitura Municipal de Vila Velha, emitir parecer prévio pela rejeição das contas. Recomendar arquivar. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Acórdão, voto vencedor, TC 492/2018, processo TC 3401/2016, a denúncia, responsável Haroldo Correia Rocha, SEDU, SEGE, exercício de 2016, reconhecer a legitimidade passiva Deise Maria Rosa Lemos, extinguir sem resolução de mérito, não conhecer da denúncia da ciência, arquivar. Acórdão TC 504/2018, processo TC 4921/2016, Eugênio Coutinho Ricas, PCA, exercício de 2015, regular com ressalva, quitação, recomendações, determinações da ciência aos interessados, arquivar. Acórdão TC 505/2018, processo TC 3260/17 e apensos, Prefeitura Municipal da Serra, representação, revelia, procedência parcial, extinção com resolução de mérito, determinação, ciência aos interessados, arquivar. Retorno a palavra, excelência, presidente. Solicito à secretaria que faça leitura de acordo do conselheiro Cota Lovati. Acórdão 44B/2018, processo 8485/2017, Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Agricultura e Pesca. Conhecer, dar provimento, anular acórdão 866/2017, apensar ao processo TC 8069/2007, após a transação em julgado, por maioria, nos termos do voto do relator, conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati, vencido o conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, que votou por negar provimento ao agravo. É só, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima administrativa, a ser realizada nos termos do artigo 2º, portaria 69/17, no dia 3 de julho, terça-feira, às 13 horas, bem como para a 21ª sessão ordinária, que ocorrerá em seguida. Está encerrada a sessão. Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga.
Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o Estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei. O tribunal também apura denúncias. Qualquer cidadão, empresa, associação ou sindicato pode denunciar ilegalidades percebidas na administração pública. A denúncia precisa apresentar informações do fato, conter indícios de prova e identificação. Denúncia anônima não vale. O Tribunal Capixaba faz muito mais. Controla as receitas e as despesas do Estado e dos municípios, analisa processos de licitação, de compra de bens e serviços, confere se contratações de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões foram legais, julga contas de associações e entidades que tenham recebido dinheiro público, presta orientação respondendo a consultas formuladas pelos entes da administração pública. Muito além de julgar e punir, o tribunal também oferece cursos gratuitos para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos. Não somente servidores, mas qualquer cidadão pode participar dos cursos de ensino à distância oferecidos pelo tribunal por meio da sua escola de contas. Você também pode ser um fiscal da aplicação do dinheiro público. Com o GeoObras, você acessa a situação de todas as obras em andamento, inclusive a da sua rua. E pelo Cidades Controle Social, você acessa as informações fiscais e econômicas do Estado e dos municípios capixabas.